programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E hoje nós vamos fazer uma reflexão profunda, sabe sobre o quê? Tem uma passagem da Bíblia que diz que aquilo que sai da boca do homem, aquilo que sai da boca do homem pode prejudicar o outro, né? Quando nós falamos. Mas aquilo que entra também na nossa boca, que é o nosso alimento, também pode ser saudável, pode nos trazer saúde, mas também pode nos adoecer. E nós vamos falar sobre isso hoje. O quanto é importante cada um de nós observarmos como nós estamos na nossa saúde. Quando nós falamos que como a sociedade está, a sociedade está doente, está adoecida, comece por você. O que é que você tem feito pela sua saúde? Como é que você está cuidando da sua saúde, do seu sono, da sua alimentação? Mas como é que você também está cuidando dos seus pensamentos, dos seus relacionamentos? Eu sempre falo que a gentileza é uma forma de nós melhorarmos os nossos relacionamentos, mas a nossa autoestima também passa pela gentileza que nós podemos ter com nós mesmos, nos cuidando, tendo uma alimentação muito saudável, uma alimentação... mas o que é essa alimentação saudável? De que forma que a gente pode ter uma alimentação saudável? Nós vemos aí muita gente falando sobre agrotóxico, que isso prejudica a nossa saúde, que junto com o alimento que a gente ingere também essa toxina, né, que vem desses produtos que são colocados para que aquela fruta possa crescer, para que os bichinhos não vão lá e destruam aquela lavoura. Bom, enfim, como nós também, levando de uma forma, fazendo uma analogia, né? Como é que nós deixamos esses bichinhos, né, atuarem na nossa vida, sendo raivosos, deixando que esses nossos sentimentos que não são saudáveis, nós temos que reconhecer que nós sentimos mágoa, rancor, raiva, mas nós temos que olhar para isso e ver como é que eu posso ressignificar tudo isso e não deixar que isso nos insufle para fazer mal ao outro. E falando de alimentos, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa que se ocupa com essa questão da alimentação. Muita gente recebe a sua alimentação em casa. Você vai no supermercado, compra a sua fruta, compra tudo. Eu me lembro de uma criança que, quando ela se alimentava, perguntaram, quando ela soube que a carne que ela comia era de um animal, ela ficou entristecida. E é interessante que perguntaram para ela, eu achava que a carne vinha da caixinha. Vinha daquela caixa que vem, ou daquele produto bem embalado que vem a carne. Veja, ninguém sabe o que tem por trás dos bastidores de quem prepara tudo aquilo que vai para o supermercado e que vem para a nossa casa, que é a nossa alimentação. E para isso, nós estamos aqui para falar sobre isso com Josival Oliveira, que é coordenador da Feira Agroecológica Novo Jardim. Josival Oliveira, que alegria te receber aqui para a gente falar de um assunto que é extremamente importante. Verdade, muito importante. Demais. E, Josival, me diga qual é você, para seguir esse caminho, né? Você está coordenando a feira, a questão da alimentação. Como é que isso entrou na tua vida? Você é aqui de Maceió mesmo? De onde você Então, eu sou baiano, né? Sou soteropolitano, sou de Salvador, mas me considero alagoano, moro aqui há mais de 23 anos. E a minha origem e a minha dinâmica com as feiras, ela é oriunda da minha própria militância no movimento social de luta campesina aqui no estado, que é o MLST, né? E também sou professor de história e sou agroecólogo, né? Tenho uma grande estima
por uma agroecologia, porque eu compreendo de que a preservação da natureza significa a preservação do homem, significa a preservação do mundo, até porque nós viemos da natureza, né? Então, o compromisso e a atividade que a gente desenvolve com a feira agroecológica, e aí dizer que não é só eu, né? A gente tem uma equipe, tem a Diana, tem a Mirelle, e tem outras organizações aqui no estado que também promovem esse tipo de atividade, e que, na verdade, o nosso objetivo vem desde lá de trás, de que é a compreensão de que nós podemos ter a produção de alimento sem destruir o meio ambiente, né? Nós podemos ter uma produção de alimento onde os produtores, os agricultores, os homens e as mulheres, as famílias do campo, elas possam produzir, elas possam sobreviver, elas possam garantir a sua saúde, né? E elas possam garantir também a saúde de quem adquire, de quem compra, de quem recebe esses alimentos. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente colocar, de que esses alimentos que são produzidos, que é trazido para a Feira Agroecológica Novo Jardim, e assim como outras feiras, eles são alimentos agroecológicos porque, primeiro, eles são produzidos sem veneno, né? Eles são produzidos sem nenhum tipo de agrotóxico, usando técnicas naturais, a partir do princípio do que a própria natureza nos mostra para poder fazer essa produção. E segundo, é de que são agricultores que são ligados e são públicos da reforma agrária, que estão nos assentamentos, que estão nas comunidades rurais, que estão nos acampamentos, e de que tem uma perspectiva, além da preservação da natureza e da produção, né, desses alimentos, garantindo a vida na natureza, mas também levar um produto para a cidade, para o trabalhador da cidade, acessível, com um preço justo, que garanta com que o trabalhador possa ter direito a esse alimento saudável. Isso que você fala é algo que também nos preocupa, né? Eu vejo que toda vez que a gente vai para uma feira onde os produtos são mais naturais, o valor aumenta muito, porque eu sei também que o investimento é maior. E como é que pode acontecer essa questão também de ter um preço mais acessível? E quando você fala da questão desse profissional, né, que trabalha no campo, porque é uma profissão, sim, e nós dependemos deles, total. deles mesmo. Quando a comida chega na nossa mesa, você já agradeceu? Já olhou para o seu prato ali e falou assim, meu Deus, que maravilha, eu agradeço essas pessoas que ainda se ocupam dessa profissão para trazer o alimento para o nosso prato, né, para que a gente possa estar aqui. E quando você fala, Josival, do cuidado com o próprio agricultor, é que o agrotóxico também, quando ele está utilizando, ele também é prejudicado. Exatamente. A sua saúde também é prejudicada. Exatamente. Tem duas coisas para a gente compreender, para esclarecer. A gente encontra muito no mercado, aí você tem um produto orgânico e você tem um produto agroecológico. Veja só. Qual a diferença de um e de outro? Todos os dois, eles são saudáveis, né? Eles são saudáveis. Agora, o que é que difere? Um produto orgânico, uma empresa capitalista pode produzir, né? Porque ela tem recurso e ela consegue ter mais investimento no sentido de garantir o seu produto. É por isso que muitas vezes a gente encontra uma diferença e tem uma fala que roda muito na cidade, né? Assim, o produto orgânico, porque ele é mais caro, como é que vai acessar? E aí de onde vem a diferença, né? Porque o orgânico, uma empresa pode produzir tranquilamente. O agroecológico, eles são produzidos por famílias e que não somente é o produto que é pensado a sua forma de produzir sem ter o veneno, mas ele traz uma história social das famílias. Com certeza. Então, essa está a diferença. E, inclusive, está a diferença do preço, né? Porque se você vai nas feiras agroecológicas, na feira camponesa, nas feiras da reforma agrária, você consegue ter acesso a produtos bons, de qualidades e livres de veneno e com compromisso social. Então, se você vai numa feira dessa e você adquire esse produto, você não está financiando ou potencializando uma empresa. Você está, na verdade, ajudando famílias camponesas, famílias que têm sua origem no campo, famílias que são realmente
somente agricultores. Então, o produto agroecológico, ele tem não só a garantia da sua produção sem veneno, mas ele traz também um compromisso social com as pessoas com quem eles estão produzindo. Daí que a gente consegue conhecer o produtor que produz o produto agroecológico, mas a gente não tem acesso à empresa que muitas vezes está vendendo um produto ali que é orgânico. E me diga uma coisa, quando você fala isso, me vem à cabeça assim, de repente essa empresa poderia estar fomentando, ajudando esses agricultores? Olha, eu acho que não somente a empresa, eu acho que para uma empresa ajudar, a gente iria chamar isso de parceria. Na verdade, o que nós precisamos é de que as políticas públicas funcionem. Né? As políticas públicas funcionem. Porque, vou te dar um exemplo. A gente tem a maior dificuldade de fazer as feiras, não é fácil. Né? Eu acredito que sim. Porque, olha, as áreas rurais, elas não têm estrada, a energia é precária. Os agricultores não conseguem, muitas vezes, em sua grande maioria, garantir com que os seus filhos permaneçam no seu território, e aí tem que sair porque não tem oportunidade de outras coisas. A tecnologia, ela é precária, tem locais que a internet ainda não chegou, né? E o agricultor, quando ele sai do seu sítio, quando ele sai da sua terra, quando ele sai do assentamento, que ele vem participar de uma feira, ele tem uma coisa que encarece demais os produtos, e que é um verdadeiro jogo de cintura para se fazer isso, que chama-se o transporte, o deslocamento. Então, se a gente tem uma política pública que garanta a infraestrutura nas comunidades rurais e que garanta esse apoio estrutural para a realização dessas atividades, eu não tenho dúvida de que o preço ele ainda cai mais ainda, e a gente faz com que mais trabalhadores tenham mais acesso ainda a esses alimentos. Porque assim, a empresa capitalista, ela pode produzir o produto orgânico e ela vai botar no mercado para vender, para ela ter lucro. A nossa lógica do agroecológico não é o lucro. A nossa lógica do agroecológico é de que essa produção garante a sobrevivência do agricultor. Uma política pública feita de forma correta pelos governos garante que o agricultor possa ter linha de crédito, possa acessar instrumentos, acessar insumos orgânicos, acessar assistência técnica, né? E fazer com que isso ele possa transformar a sua terra num empreendimento que vai garantir a sua vida, a sustentabilidade da sua família e vai contribuir politicamente, organicamente, socialmente para toda aquela comunidade que está ali. Então, a gente chama isso de responsabilidade social. Pronto, exatamente. Então, os produtos oriundos da reforma agrária, eles vêm nesse sentido. É por isso que eu estou te dizendo, não, o objetivo nosso é levar produto bom, com qualidade, que gere saúde e com preço acessível ao trabalhador. Porque, na verdade, o produto agroecológico ele vem com esse compromisso social. Não é o lucro de que nós estamos visando. Estamos visando de que nós podemos criar um bem-estar desde lá do campo, com os agricultores na sua terra produzindo, com os governos conseguindo fazer com que a política pública chegue até eles e funcione, e o resultado disso é que quem está no Jacintinho, quem está na cidade universitária, quem está nas periferias dessa cidade, poderá ter acesso a um alimento saudável e que a sua condição aqui também lhe permita ter isso. Porque o que a gente vê na realidade não é isso, né? Hoje, se você vai no mercado da produção aqui, você vai encontrar 1 quilo de macaxeira, R$7. A gente sabe que a situação do nosso país, do nosso estado e da nossa capital, nós temos famílias que não têm condições de ter R$7 para comprar 1 quilo de macaxeira. E talvez, se tiver, tenha dificuldade de ter o gás. Né? Então, isso. Ele tem que optar, né? Tem que optar. Então, quando a gente diz do compromisso social e da valorização das famílias que produzem e as que estão recebendo, que estão adquirindo, é porque desde quando o agricultor está lá produzindo, está na terra, trabalhando, plantando, ele também está pensando nisso, na dificuldade de quem está aqui. Então, a ideia é de que, a partir da produção e de uma produção que respeite os recursos naturais, elas também possam contribuir com as pessoas aqui na cidade. E, a partir disso, a gente abre uma porta de diálogo, né, para colocar todas as outras questões ao qual a gente acredita, ao qual a gente identifica de que é importante para o desenvolvimento de toda a sociedade. E eu vejo, você fala, né, aqui
o problema agroecológico, né? E essa feira, ela nasceu durante a pandemia. Quer dizer, quando a pandemia aconteceu, foi quando vocês começaram a desenvolver muitas vezes eu digo, né? Às vezes uma dificuldade faz com que você abra sua mente, né? Sua consciência para novas possibilidades. E essa possibilidade, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo é muito importante. Como aconteceu? Como é que ele iniciou? Porque a feira agroecológica, ela tem pouco mais de um ano. Isso. Então, e está lá na parte alta, né? Então, e agora vocês estão começando a trazer aqui para a parte baixa. A nossa experiência com feira, com produção de feira, ela vem há mais de 20 anos, né? Assim, nós realizamos a Feira da Reforma Agrária, muito conhecida aqui na capital lagoana, que ela realiza ali na Praça da Faculdade. Sim, né? Então, já tive tem a oportunidade feira em junho, de estar lá. feira em outubro, feira em setembro, feira em dezembro. E é uma forma de ajudar o agricultor, o pequeno agricultor. É um espaço de comercialização. E não somente isso, é um espaço da gente estar colocando de que a reforma agrária ela tem sentido, ela é importante para a gente. Claro. Né? Então, nós realizávamos essa atividade na Praça da Faculdade. Só que é uma atividade com mais de 100 agricultores. Né? Nós já chegamos a trabalhar naquela Praça da Faculdade com 170 agricultores em 5 dias de feira. Com a pandemia e com o lockdown, né, foi tudo tirado. Nós não pudemos fazer diante da dificuldade do Covid, daquela coisa toda. Então, nós ficamos 2 anos, na verdade, sem realizar a feira na Praça da Faculdade. Ao retorno, né, gradativamente, com as vacinas, nós começamos a buscar o que é que nós iríamos desenvolver, né? E foi a partir disso que surgiu a feira, porque, na verdade, nós já vimos antes trabalhando com um conjunto de agricultores, né, de uma forma mais intensa, com cursos, seminários, com ideias sobre essa coisa da importância da produção livre de veneno, da importância da preservação dos recursos, da terra, da água, de tudo, de uma forma geral. E quem ministra esses cursos? Então, esses cursos, eles são ministrados, alguns por nós, né, para quem tem a qualificação. Quando não, a gente também tem os nossos parceiros, então, professores da universidade, da UFAL, professores da UNEAL, com companheiros e companheiras que têm formações de outros estados e que a gente consegue trazer. Quando não, a gente também tem apoio do estado, né, de alguma forma. Então, o estado também tem alguns técnicos que, conforme as parcerias e as conversas, cedem no sentido de ir para esses locais também para estar repassando essas informações para os agricultores. Mas, em geral, a gente consegue ter uma rede de parceiros aí voltado para essa discussão da produção livre de veneno, que se predispõem, que estão à disposição dos movimentos sociais e destes trabalhadores em estar levando essas informações, né? Quando você me traz toda essa reflexão, eu fico pensando que na própria educação, né, nós temos eu me formei, você falou, você se formou em História, as pessoas se formam, eu me formei em História, Matemática, Geografia, para ter uma profissão, né? Vai ser professor, vai seguir uma determinada área. Mas não existe um direcionamento para o homem do campo, para que ele possa... Porque, assim, o que eu quero dizer é que não existe um direcionamento para que a pessoa tenha isso como profissão, né? Assim como a gente faz uma faculdade para ser um médico, como é que eu posso fazer a faculdade para que aquele indivíduo ele possa, o meu investimento vai ser comprar uma terra e fazer ela produzir. Então, produzir saudavelmente para mim e que eu possa subsistir disso. Hoje tem uma coisa bem massa que já acontece aqui no estado e não é de agora, né? A Universidade Federal de Alagoas, ela tem um convênio com o PRONERA, né, que é o Programa Nacional de Educação ligado à Reforma Agrária. Então, tem o curso de agroecologia, né, que também é voltado para os filhos dos assentados e das assentadas aqui do estado. Então, assim, hoje existem turmas de graduação de agroecologia que são filhos dos assentados. São esses filhos desses agricultores que produzem esses alimentos que hoje estão na universidade se qualificando, né? E que a gente acha que isso é um ponto muito positivo.
positivo, né? Com certeza. E de que há uma disponibilidade da universidade nesse sentido, de estar fortalecendo isso, né? Assim, não consegue ter mais tanto acesso ao agricultor, porque ele tem que tocar a sua terra, mas está cuidando dos seus filhos nesse sentido da formação, né? Então, era uma coisa que antes nós não tínhamos e quando se tinha, eram experiências que aconteciam aqui ou ali, mas que hoje é real aqui no nosso estado. Hoje nós temos filhos de assentados e de acampados que estão dentro da universidade estudando agroecologia, estão se formando, se capacitando para poder voltar ao campo. Aliás, já estão, né, porque eles não saíram e já estão exercitando isso. Além disso, eu posso lhe dizer de que os projetos de extensão das universidades também eles são fenomenais, porque eles conseguem desenvolver atividades aos quais eles vão para as comunidades, para as áreas, para também fazer atividades, fazer cursos, seminários, mostrar exemplo, desenvolver atividades dentro dessas comunidades, dentro desses assentamentos, junto com os agricultores, justamente com o objetivo de estar repassando essas informações e estar qualificando, né, o agricultor. E com isso, tem momentos que você chega nesses assentamentos que você encontra professores da universidade, alunos da universidade, pessoas de instituições, né, aqui no estado tem a rede Mutum de Alagoas, que é uma rede de agroecologia, onde junta diversas pessoas que estão envolvidas nesse campo, né, de atuação e que também atuam levando essas informações para as comunidades, levando esse processo de qualificação. A verdade é essa, de qualificação e, assim, uma qualificação diferenciada, né, porque ela é voltada para as pessoas que estão lá no campo, que têm pouco acesso, têm pouca informação e que a vida deles, na verdade, são dedicadas a estar cuidando da terra. E que quando vem para a cidade, vem para trazer os seus produtos, ou vem para vir para o médico, ou vem para desenvolver uma atividade rápida e voltar. Você falou aí, né, que eles têm pouco acesso, né, aqui, a sociedade como ela é. E nós também, que estamos aqui, né, nas grandes cidades, temos pouco acesso a eles, né? E pouco acesso ao conhecimento do que eles passam e são exatamente eles que trazem uma alimentação saudável para a nossa mesa. E é disso que eu falo, que as universidades, as escolas, desde o primeiro ano, se falar da importância do alimento, da onde vem, quem planta, porque tem todo um processo, até a comida até chegar à sua mesa é um processo. Aliás, tudo é um processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E quando você fala da criança, que essa criança que iniciou, que teve oportunidade de que alguém da universidade formado fosse lá levar um novo conhecimento, ela então foi se empoderar desse conhecimento através da universidade, que ofereceu essa proposta. Então, acho que nós precisaríamos de ampliar mais, nós precisamos de mais discussões, mas que elas sejam levadas para todas as famílias, conscientizadas, né? Que a nossa sociedade ela se conscientize mais dessa necessidade. Você vê que há um tempo atrás nós não falávamos de ecossistema. Sim. 40 anos atrás, teve uma época que as pessoas passavam até óleo de avião para poder se bronzear, sem saber que estava se não prejudicando. sabia, nós não conhecíamos, né, os efeitos do raio ultravioleta, do câncer que ele causa e uma série de outros fatores que nós fomos tomando consciência com relação ao ecossistema e que nós, seres humanos, interferimos diretamente nesse ecossistema de maneira, infelizmente, negativa. Você vê aí os rios poluídos, a sujeira, e por mais que a gente fale, veja, nós temos hoje mecanismos, nós temos a rede social, nós temos a televisão, explicando, você não deve jogar o lixo, né, nas ruas, não deixar ir para os bueiros, que vão para os rios, que vai parar no mar, enfim, todo o mal que causa os nossos esgotos. Como é que a gente pode trabalhar isso? É um trabalho maciço e necessário. Tem que haver uma preocupação do nosso governo também com a questão do saneamento básico, que eu imagino, é total. Então, está tudo interligado.
A nossa saúde está interligada com tudo isso. Então, e nós temos aí algumas fotos também de trabalhos que vocês desenvolvem, né? E eu queria chamar as fotos agora para que a gente pudesse, você pudesse falar um pouco sobre elas. Aí são as crianças, essas é que vão levar o nosso futuro, porque é nessa fase que a gente aprende. Vocês também fazem rodas de conversa, de diálogo, né? Isso. Você falou, querida, uma coisa muito importante aí. Quando você relata a história do conhecimento das duas histórias, do homem do campo para a cidade e da cidade para o campo. Então, e esse é um dos objetivos da feira também. Também, né? Levar para a Levar esse conhecimento, na verdade, é fazer esse encontro do homem do campo, da mulher do campo, do homem da cidade, da mulher da cidade, os dois se encontrarem, para a gente ter essa vivência. Porque, na verdade, os dois polos são ricos de informação. Aí, vocês estão vendo os produtos, né, que são produzidos aí, são cocadas, são eles são também sequilhos, produzem isso, produzem, né? Aí, as crianças, um dos nossos objetivos com as crianças é justamente isso. Nós entendemos de que para se ter uma preservação do meio ambiente de uma forma consistente, é preciso de que isso seja uma matéria desde a criança na escola. É exatamente, né? Isso. Então, o que a gente promove, além das atividades culturais, que ela também não deixa de ser um diálogo, é de que há informação e a troca também de informação. Porque, olha, o homem do campo tem as suas informações, o homem da cidade também tem as suas informações, e é importante demais que a gente possa juntar. Esse é um portfólio do trabalho. É o portfólio da feira, das atividades, dos produtos, e juntar essas suas informações, né? E as pessoas que quiserem saber mais informações sobre essa feira, onde ela vai acontecer, como é que pode entrar em contato? A feira tem a rede social dela, né, que está no Instagram, Feira Agroecológica Novo Jardim. A feira ela acontece mensalmente na cidade universitária, né, no Conjunto Residencial Novo Jardim. Agora, em novembro, nós estamos participando de uma edição especial, de que é o aniversário dos 112 anos do teatro, e nós fomos convidados e nós aceitamos, né, esse desafio de forma muito carinhosa. Primeiro que nós entendemos de que a feira e o teatro, eles são concomitantes iguais, né? Eu falo no sentido de que quando você observa uma feira, cada feirante ali é um artista representando, né? Assim, e o espaço físico acaba sendo o teatro, acaba sendo isso. Então, e as feiras livres sempre foram espaços de expressão artística. Vários artistas já transformaram feiras em laboratórios. A outra coisa de que a gente acha que é massa e é legal é de que a nossa vinda para o teatro abre um espaço para a gente trazer um público que não tem um acesso a isso, ou que não tem esse conhecimento. E nem conhece. Porque muitas vezes as pessoas passam pelo teatro e acham que o teatro é um lugar de elite. Não, o teatro é o lugar do povo, é o lugar da arte. E o que nós queremos com a feira é justamente isso, trazer as pessoas do campo, trazer o nosso público para dentro do teatro, trazer as pessoas para fazer com que elas possam também vivenciar essa arte. Porque se a feira está falando de preservação do meio ambiente e da saúde, a arte também fala isso. Você fala isso, eu me lembro muito de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga adorava ir para as feiras. Sim. E ele cantava dentro das feiras. Sim. Nós tínhamos também uma outra cantora, que eu não me lembro o nome agora, e ela já faleceu também, mas assim, eram pessoas que elas começaram a se expressar através das feiras. Olha, vou te falar uma coisa que você vai perceber agora quando eu te dizer. Num processo eleitoral de política, todos os candidatos passam pelas feiras. Com certeza. E por que eles passam pelas feiras? Porque na feira está a diversidade de pessoas, porque na feira está ali o saudosismo, a história das famílias, porque na feira é o lugar onde todo mundo é bem recebido, onde o feirante que está lá recebe todo mundo de braços abertos, cada um da sua forma, né? Então, assim, a feira, ela é multi, né? Ela é multi e ela é o lugar mais puro que a gente encontra de vivência e de cultura popular, né? Então, assim, ela, claro,
que hoje ela precisa ter um resgate muito maior, porque as feiras estão sendo transformadas em grandes mercados, estão sendo transformadas para ir para os shoppings e tal, então isso acaba perdendo, né, e vai quebrando esse vínculo que tem cultural com a feira. Então, por isso que é importante acontecer nos bairros, é muito importante trazer para o teatro, que é um espaço de diversidade. Lembrando, né, das feiras, a Marinês e sua gente, que junto com o de Gonzaga também, eles iam cantar dentro das feiras, cantar e encantar as pessoas, era uma forma deles também se apresentarem para a diversidade, né? Para todo o público. Nós chegamos agora no final do nosso programa, eu gostaria, maravilhosas suas colocações, agradeço muito essa sua partilha, né, de experiência com todos nós, espero que o nosso Estado e os nossos parlamentares também trabalhem para que as feiras sejam cada vez mais beneficiadas, esses pequenos agricultores que trabalham e que necessitam disso não só para sobreviver, mas que eles possam ter para sobreviver e que possam ter também mais que o suficiente, né? Que assim seja para todos. E eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso público. Tá. E se despedisse. Eu quero primeiro agradecer o espaço, dizer que é importante demais a gente estar divulgando esse tipo de atividade, dizer de que a gente consegue realizar a feira porque a gente tem parceiros, né, ainda que acreditam nisso, a Universidade, o Instituto de Terra de Alagoas, mas como você, minha querida, fala, os deputados precisam entender e compreender isso também para pensar em uma política pública que ela possa fortalecer esse tipo de atividade, porque isso é um resgate cultural e isso é uma garantia de vivência da mais pura da essência de que a gente tem do nosso povo, né? Convidar as pessoas para agora, de 14 a 20 de novembro, nós vamos estar no teatro, vamos estar no pátio, ao lado do Café da Linda, né? Vamos estar participando com a feira, com toda a nossa programação, dentro, né, da programação do aniversário dos 112 anos do teatro. Então, que vocês possam lá participar. Toda a atividade da feira é gratuita, assim como a do teatro também agora do aniversário. Então, se você não conhece a feira ainda, você tem uma oportunidade bem legal de poder conhecer os agricultores, de poder vivenciar a experiência da feira com casa de farinha, com roda de conversas, com atividade com as crianças, com uma tapioca quentinha, um café, um bolinho feito na hora, e você ainda tem as atividades culturais, os shows que tem durante toda a feira. Então, a Feira Agroecológica do Jardim, ele é um aparelho público, gerador de saúde, mas também ele é um polo de movimentação cultural e de vivências agroecológicas. E econômica também. E econômica. Muito obrigado. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem e volta sempre com novidades para vocês. Até lá.